Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano, para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução, para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. Essa palestra vai ser tocada pelo Douglas da Lottes e ele trouxe um convidado muito especial que eu vou deixar que ele apresente e introduza o convidado dele. Douglas, antes de mais nada, quero te agradecer a tua participação, a dedicação, a boa vontade, o tempo. Você preparou uma palestra especialmente para nós. Isso é muito legal. A gente se sente muito honrado em tê-lo aqui, não só pela tua gentileza, mas principalmente pela tua competência técnica de tanto tempo trabalhando com tecnologia. Então, por favor, a palestra do Douglas é o que a tecnologia pode fazer por você. E, então, Douglas, obrigado novamente e fique à vontade. Estamos te ouvindo. Perfeito, Aurélio. Obrigado mais uma vez aí, vocês da Estacionamentoria, pelo convite e pelo tema que, enfim, a gente gosta muito de tratar e tem trabalhado muito nesse aspecto aí de realmente ver o que a tecnologia de fato pode trazer para cada uma das empresas aí, né? Eu propus a vocês, e vocês aceitaram, convidar o Alex McKinnon. O Alex McKinnon é um amigo, um colega, inclusive colabora muito com a gente aqui na Lottes, mas a atividade principal dele, ele é sócio, diretor na Build IT, que é uma empresa de desenvolvimento de soluções com uso de tecnologias bem interessantes, ou seja, tudo aquilo que a gente muitas vezes ainda não experimentou, eles já aplicaram muitas vezes, como o Internet of Things, a própria automação de processos com o uso de robôs e por aí vai. Então, eu queria deixar o Alex fazer uma introdução sobre dentro do nosso painel aqui, focando principalmente no trabalho aí de transformação digital. E, obviamente, a partir do momento que você digitaliza, né, os processos, o negócio, a gente comentou, né, Aurélio, gera uma fábrica de dados. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer aí, como é que a gente pode trabalhar esses dados. Né? Então, Alex, está com você aí. Uma das coisas que a gente comentou muito quando estava na discussão da produção dessa palestra é que às vezes a turma digitaliza porque é bonito, porque é bacana, porque vai mostrar para o cliente e às vezes não aproveita todo o potencial que vem daí, né? Daí a importância da gente ter a presença do Alex aqui, que eu já agradeço, tá? Para conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha, muito obrigado. Agradeço ao Wellington, Aurélio, Fernando e ao Douglas aí pelo convite e oportunidade de participar. Espero colaborar aí junto a esse grande evento, né, Douglas, do que a gente pode trazer. E esse é um tema que tecnologia dentro da Build IT é o que a gente respira e vive. E a gente entende que tecnologia ela é meio, e ela é meio para a condução e entrega final de uma solução para o cliente final, para as pessoas, e tecnologia é isso. Então, dentro do tema, já agradecendo a todos, eu quero conectar um pouquinho sobre o tema de transformação digital e abordando tecnologias como computação cognitiva, inteligente, né, / inteligência artificial, IoT, Internet das Coisas, ou Internet of Things em inglês, e a parte de automação de processos e robôs. Como o Douglas comentou, eu sou Alex McKinnon, sou sócio-diretor da Build IT. Quem é a Build IT? A Build IT é uma empresa de tecnologia que tem foco diferentes verticais dentro dos segmentos de negócio, então agronegócio, indústria. Ela usa como pilares básicos 5 tipos de tecnologias. Então, a parte o Douglas comentou, de fábrica de dados, né, tudo que está relacionado à geração e dentro do nosso mundo de tecnologia, nós chamamos de Big Data, né, ou seja, a geração grande de dados, a parte de inteligência artificial,
parte de mobilidade, né, a utilização de aplicativos, hoje muito conveniente e muito utilizada por todos nós, Internet of Things, né, Internet das coisas, e a parte de colaboração dentro dos sistemas de negócio. Mas seguindo um pouco o que eu quero trazer hoje para a nossa agenda, para a agenda do evento, é falar um pouco da transformação digital. Então, de maneira geral, o que essas tecnologias podem agregar, vou dar algumas tendências tecnológicas e vou focar em duas específicas, trazendo aí alguns casos reais, casos de uso, né? Eu até comentei quando a gente estava fazendo essa composição aí junto com o Aurélio, com o time, o quanto isso já existe e é real dentro do Brasil, dentro do nosso cenário. Obviamente, eu vou trazer um cenário de outras indústrias para mostrar também como outros segmentos de negócio estão avançando com a tecnologia e aí, no final, uma visão nossa de transformação para que todos possam pensar e, de alguma maneira, acelerar o crescimento e a transformação de cada negócio. Essa transformação digital, né, e trazendo duas grandes frases, basicamente, aí de eventos do instituto que é conhecido, quem não conhece, enfim, o Gartner ele fala muito disso, dessa questão da transformação digital. Então, a tecnologia ela já impacta e vai impactar muito mais. Então, é a visão do mundo digital para o físico, é a digitalização de processos físicos para esse mundo digital e como é que isso vem ajudar clientes, parceiros e todo o ecossistema dentro de um universo de negócios. Tá? Falando um pouco de tendência e tecnologia digital, a gente tem uma série de para o ano de 2020, né? Esse estudo aqui sai no Gartner todo final do ano, então de 19 para 20, essas foram as 10 tendências. Quero focar hoje especificamente falando de inteligência artificial e hiperautomação, automação de processos ou automações robóticas, e aí uma visão de números, né? O IBM diz que 75% das empresas terá a transformação digital no centro da estratégia corporativa entre 2 anos, ou seja, na verdade isso até é um estudo de um pouco mais antigo, né? De 1, 2 anos atrás. Então, isso já é muito realidade, a gente já vem vivenciando na prática. Tá? E, para isso, eu quero trazer alguns casos reais. Vou começar iniciando com uma visão de um caso, né, de agronegócio. Então, hoje, a BGT ela tem um cliente no agro, na região do Paraná, e ela atende o Brasil todo com equipamentos agrícolas. E aqui a gente utiliza soluções de internet das coisas, né? Ou seja, a conexão, e aí me permita brevemente explicar um pouco, contextualizar um pouco do Internet of Things, a utilização de sensores, né, ou de aparelhos que possam efetuar medição, nesse caso dos veículos, a parte de telemetria, né, computadores de bordo que possuem informações de combustível, velocidade do equipamento e toda a parte de informação relacionada a óleo, veículo agrícola. Com isso, a gente trabalha numa conexão dentro do campo, uma conexão de internet, e aí a gente extrai informações para gerar esses dados e aí para trabalhar sobre essa informação. Alex, o que isso gera de fato, de efetivo resultado? Né? Eu ilustrei, dei dois grandes, que para mim são dois grandes e importantes números aqui, que dentro dessa visão do nosso cliente, com esse tipo de solução, a gente conseguiu entregar 3% de economia no consumo de combustível. E por uma volumetria que é o nosso mundo de agronegócio hoje, isso é super relevante, isso é um grande volume de dinheiro economizado. Né? Então, tem clientes grandes que possuem frotas de mais de 1.000 veículos agrícolas. Então, otimização, eu diria uma maximização da operação na gestão da fazenda. Então, a gente está falando de 40% daquela operação, um exemplo, uma operação de aplicação de defensivo agrícola, que o mercado costuma chamar, né, para proteger aquele tipo de seja soja, algodão, seja qualquer tipo de cultura agrícola, e a gente consegue trazer esse tipo de informação. Mas por quê? Como é que a gente consegue trazer isso? Uma vez com o dado gerado, com essa conexão, com essa tecnologia aplicada dentro dos veículos, a gente consegue
extrair toda essa informação, gerar dados, gerar indicadores, para que se consiga programar, para que se consiga montar um plano de ação ainda melhor com os dados acurados. Tá? Então, esse é um case olhando para o mundo do agronegócio. Outro case que eu quero, aqui, na verdade, aqui seria uma visão, né, uma materialização da entrega, da utilização das tecnologias. Então, aqui a gente consegue visualizar, aqui nessa solução, a gente em tempo real consegue acompanhar todo o movimento do veículo agrícola. Então, isso é muito interessante. Ele aponta, vocês estão vendo aqui umas linhas vermelhas, o tipo onde está aplicando e onde não está aplicando. Então, tem toda uma gestão de velocidade, tem toda uma gestão de informação. Além do uso da inteligência artificial, a gente trabalha com dados estatísticos de clima, né? Então, para dentro do contexto de agronegócio, informações relevantes de evapotranspiração da planta, evapotranspiração de solo, irradiação solar, umidade, uma série de informações, obviamente, que são relevantes para dentro do mundo do agronegócio. E aí, dentro do nosso bate-papo aqui nessa preparação, junto com o Fernando, ele comentou, e aí fazendo um paralelo com o mundo aí, com uma visão da mobilidade, de estacionamentos, alguns segmentos de negócio, ele tem uma certa relevância, eventualmente, para um tipo de estacionamento, que o clima pode ser um grande influenciador, né? Então, regiões de praia, eventualmente, quando tem muito sol, aquele estacionamento tem uma baixa ali, mas quando está frio, por exemplo, ele tem uma... Então, são utilizações de tecnologia, são utilizações de indicadores de relevância que pode trazer um potencial de análise, tá? Trazendo outro paralelo, a gente também, eu acho que muito aproveitando o gancho que é a palestra do Douglas sobre o que a tecnologia pode fazer, eu queria trazer um case aqui bem interessante no sentido de uma indústria de envasamento, né? E como é que a aplicação de tecnologia, né, tecnologias com inteligência artificial e o que a gente chama de visão computacional, mas de uma maneira super simples, com a utilização de uma câmera, uma imagem de câmera, o que a gente pode se utilizar e aproveitar com essa questão das câmeras. Então, nesse caso aqui, foi criado, dentro do nosso contexto de negócio, uma solução, um software para leitura de retornáveis, de garrafas retornáveis dentro de uma máquina. Então, por que isso é importante? O que a gente entrega de benefício aqui? Com o volume de retornável, a gente pode reutilizar essas garrafas, ou seja, gerar menos produção e criação de garrafas, e, obviamente, um apelo ambiental, né? Ou seja, o descarte, o cuidado disso, de reaproveitar a utilização. Então, esses são os grandes dados. Como é que funciona isso na prática, né? E aí eu gostaria de trazer esse videozinho para vocês, mais ou menos só para entender, contextualizar. Então, com a utilização da câmera, isso é basicamente hoje o que o software enxerga. Ele consegue entender a largura da borda da garrafa e entender se aquilo é ou não a garrafa que a gente precisa entender que é retornável ali dentro do nosso contexto. E o entregável final desse produto é uma máquina como essa. Isso aqui não é criação nossa, a gente trabalhou na parte de software, mas trabalhamos em grupo aí numa solução como essa. Então, esse é um contexto dentro do que a tecnologia, em casos reais, casos aqui no Brasil, casos em que a gente já trabalhou e que tem evoluído e que a gente tem tido um feedback super interessante, de maneira positiva, para os resultados dentro das empresas com utilização de tecnologia. Então, como eu comentei, nós, como tecnologia, a gente é meio para entregar soluções como essa, para entregar produtividade, para que entregue soluções que façam sentido para o contexto de negócio. E aí, dando sequência, falando um pouquinho dos dois temas que eu comentei de abordar a tecnologia, queria falar um pouco da questão da computação cognitiva e inteligência artificial, que é um tema hoje dentro do nosso cenário de tecnologia super relevante, que gera uma visualização e talvez até uma exponencialização dos tipos de soluções que podem criar. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que é. Na prática, o que é inteligência artificial, né? Eu costumo dizer que não é nenhuma
ciência da NASA, né? Inteligência artificial, ela é uma lógica matemática, então a gente já trabalha com algoritmos matemáticos para criar soluções de inteligência e com focos na simulação de processos, na simulação da utilização de linguagem natural, de proporcionar interatividade, de tomar decisões, de efetuar análise. Então, todo esse glamour em relação à inteligência artificial, ela é, de uma maneira simplista, uma lógica matemática aplicada. É óbvio, os resultados são super tangíveis, assim como os dois exemplos que eu citei, que também usa inteligência artificial para análise, mas o que eu quero trazer aqui para toda a audiência é que a inteligência artificial não é algo, não é ficção científica, não é um filme hollywoodiano ou, nos tempos atuais, não é uma série do Netflix. Eu acredito que cada vez mais as pessoas precisam entender o quanto isso é aplicável, o quanto isso gera de valor para negócio, né? E aí, trazendo para o mundo de automação, que também é um foco da tecnologia que eu quero citar, quando a gente fala de robô, né, a gente tem muitos casos e soluções que a gente chama de robô de software, né? E dentro de um dentro de um contexto de mercado, o mercado chama isso de RPA, né? Processos de automação, né? Robot Process Automation, ou seja, processos robóticos de automação. Então, basicamente, o que é isso na prática? Eu gosto de trazer esse paralelo. O que seria no mundo físico um robô de software? No mundo físico, se a gente imaginar a execução de uma tarefa repetitiva, por exemplo, numa linha de produção. Então, eu tenho lá uma linha em que eu preciso escolher eventualmente produtos, né, sequenciar e montar uma caixa. Nesse caso, o que eu trago de exemplo são chocolates. Então, a gente tem lá um braço mecânico, físico, para que ele sequencialmente e programaticamente ele faça toda a separação, monte uma caixa e entregue para isso na ponta final. Por outro lado, o que é um robô de software? O que é um processo de automação de software? Trazendo o mesmo contexto de uma automação, de uma execução repetitiva de trabalho, eventualmente trazendo para um contexto, tentando trazer um contexto aqui de estacionamento, lançamento, por exemplo, de notas fiscais, ou criação ou execuções de cupons fiscais. Então, eu tenho que entrar no meu sistema, tenho que efetuar um login, tenho que clicar, navegar dentro de um ou dois, três itens de menu, tenho que ir lá, colocar o nome do cliente, a informação e CPF. Se eu tiver um robô para automatizar isso, ele pode sequenciar isso de maneira automatizada e aí fluir muito tranquilamente dentro de um contexto. Eu vou materializar aqui nas próximas imagens para que vocês possam ver alguns casos reais da aplicação de tecnologias como essa. Como é que a gente entende essa escala de automação, ou como é que a gente pode olhar, né? Talvez algum de vocês se perguntem, poxa, mas como é que eu vou aplicar isso dentro do meu negócio? Ou como é que eu poderia fasear, né? A gente entende 4 tipos de fase, até a última que é para nós um grande, ou seja, o suprassumo, né? A melhor fase, ou a fase mais que a gente tenha mais resultado. Então, a primeira delas é a fase manual, ou seja, todos os processos são executados de maneira manual, seja numa anotação, trabalho repetitivo, com talvez algum apoio de sistema. Então, isso é a fase inicial, onde a gente tem um mapeamento. Tem uma segunda fase, que é o que a gente chama de semi-automatizado, né? Então, a gente tem ali já um nível um pouco mais estruturado, com mais sistemas, com mais informações digitalizadas, vamos colocar assim. E tem a terceira e quarta fase. A terceira fase seria onde a gente traz a utilização das execuções desses robôs, né? Onde eles começam a utilizar os sistemas que foram implantados na fase 2 e utilizar com a repetição, com a inteligência aplicada, a utilização dessas ferramentas. E a partir daí, com essa repetição estruturada, com toda essa fase de otimização das informações, a gente
outra quarta fase que seria a inteligência artificial, ou seja, o que o Douglas comentou como fábrica de dados, o que a gente pode trabalhar com toda essa informação gerada, como é que a gente pode ser não só reativo, mas proativo, e dentro do nosso conceito, preditivo em relação às ações da informação que a gente colheu e está coletando com a utilização das automações, tá? Então, esse é só um contexto para entender quais seriam as fases de automação. Que tipo de benefício, né, Alex? Que tipo de benefício isso gera para nós? Né? A gente tem uma visão de 3 tipos de benefícios, né? O primeiro, óbvio, benefício financeiro, né? Porque, primeiro, que eu tenho escala, segundo, que eu posso otimizar a utilização de pessoas e tarefas, né? Ou seja, para todo aquele grupo, aquela equipe que eu tenho de trabalho de execução, eu otimizo o trabalho dele para eles atuarem em outras áreas mais nobres, e aí eu consigo escalar e deixar que o robô execute toda essa parte de automação. Utilização de tecnologias como requer um grande desenvolvimento, não é algo de longo prazo, é algo de curtíssimo prazo, nós estamos falando de semanas, né? Eu tenho cases de 1 semana, 2 semanas, tem cases talvez um pouco mais semanas, dependendo da complexidade. Agilidade para mudar essas rotinas e redução de risco, né? Então, como a gente consegue aplicar isso rápido, tecnologicamente falando, ele tem um grande ganho. E as pessoas, né? Do ponto de vista conflito, mais tempo disponível. Então, de maneira geral, são os grandes pilares que a gente entende de benefício com a aplicação de tecnologias como essa, tá? E aí, seguindo, né, eu trago para vocês aqui, ele já começa a executar. Esse é um processo, né, um processo criado, é uma tarefa, na verdade, de lançamento de informações em 2 sistemas. E isso aqui, se vocês olharem aqui, observarem a minha esquerda, né, eu vou poupá-los aqui, eu vou correr o vídeo, mas esse é um lançamento, né, vocês verem aqui a pessoa digitando, como se fosse o Alex digitando e preenchendo todas as informações com a utilização do teclado dele no notebook. Então, todo esse processo percorrido, né, para cópia aqui, aí ele vem com o mouse, copia, cola aqui, ele faz todo um procedimento. Isso tudo, ele demora 3 minutos para lançar, né? Então, eu correndo o vídeo, ele vai até ele preencher toda a sinalização, ele demora 3 minutos. Em contrapartida, eu sigo para o próximo slide, e eu vou deixar correr, um robô ensinado, um robô treinado para fazer isso, ele executa aqueles 3 minutos em 30 segundos. Então, a velocidade, vocês podem ver a velocidade que copia e cola as informações é totalmente outra, porque ele já foi treinado para fazer. Então, em 30 segundos, um exemplo de uma atividade que foi executada em 3 minutos, a gente com o robô entrega em 30 segundos. E agora imagine isso multiplicado por 10, por 50 ou por 100 vezes em alguma atividade que é repetitiva no decorrer da semana, no decorrer dos meses. O quanto isso não economiza de tempo, o quanto isso não economiza de potenciais erros que venham a ocorrer. Então, isso é super interessante para como case. Trazendo um outro cenário aqui de um sistema talvez mais conhecido por todos, que é o SAP. Aqui a gente simula um exemplo de lançamento. Então, eu tenho aqui um robô executando, né, ele está executando o processo de cadastro de fornecedor, e aí ele faz o login automaticamente, ele tem um usuário, né? E aí, nesse cenário é interessante porque ele faz a interação como se fosse um ser humano com a própria ferramenta do SAP e com a ferramenta do Excel. Então, ele faz um copia e cola, né, um famoso Ctrl+C, Ctrl+V, para dentro das informações. Então, ele tem essa capacidade de saber, de copiar, de colar, de usar os elementos de entrada de mouse e teclado para começar a implementar essas soluções, né? E aí, como eu citei no exemplo, poderia, por exemplo, ser qualquer outro tipo de RP, qualquer outro tipo de sistema, um lançamento de cupom fiscal, um lançamento de informações de notas ou qualquer coisa que dentro do segmento de estacionamento seja relevante ou que gere um volume maçante, né, ou que tome um grande tempo operacional
para quem estiver atuando. Então, isso é um dos exemplos aqui interessantes que a gente pode, né? Então, pouco menos de 3 minutos, ele tem uma lista extensa, então ele consegue percorrer e fazer todo esse trabalho que a gente demoraria. E sem falar que isso, para quem está executando no dia a dia, é extremamente cansativo, esse trabalho de repetição, de copiar, de colar. Então, essa é uma das grandes vantagens de soluções como essa, tá? Dando sequência a mais um case que eu quero mostrar, ainda dentro do SAP, vou mostrar aqui, perdão, esse era o mesmo. Dentro do case que eu quero mostrar, a junção de um assistente virtual, né, ou seja, de um robô virtual, né, de um chatbot, como um termo que o mercado usa, junto com a automação de um robô de software. Ou seja, nesse case aqui, o cliente ele faz a interação com o assistente virtual, então, ele abre um bate-papo na janela, então isso é um assistente virtual atendendo um cliente final, e a partir dali, toda a execução que o cliente interage, né, ele pergunta, ele dá informação, e aí, no caso aqui, ele está fazendo um agendamento, né, de manutenção aqui do veículo, e à medida que o cliente vai respondendo sim ou não, a janela do lado, o robô de software, ele já está fazendo o agendamento. Então, o cliente está selecionando a concessionária, eu já automaticamente, com o robô de software, já estou agendando na solicitação, estou verificando, o robô verifica se tem ou não disponibilidade, né? E aí faz todo o agendamento de maneira automática, né? A gente gravou esse é óbvio, é um case de exemplo para demonstrar a capacidade de utilização, mas poderia ser totalmente aplicável com qualquer tipo de segmento, ou seja, olha que beleza, a facilidade e a praticidade para o cliente final no agendamento e a velocidade e a resposta de uma automação para agendar, para falar de disponibilidade, para dar opções de concessionária, e a partir daí seguir com todo agendamento, e aí ele vai seguindo. Então, à medida que eu escolho a loja, eu vou dando as informações, agendamento de oficina, quadro, o dia que ele quer. Então, o cliente tem, quero quarta, 2 opções, eu quero quarta às 16h30, eu agendo, né, essa visita. E aí, ou seja, o cliente sai lá com toda a experiência, né, com toda a jornada, vamos dizer assim, de agendamento de uma maneira totalmente automatizada do lado da empresa, e para o cliente final é totalmente fluida, ou seja, ele consegue executar um caminho de passo a passo e ponta a ponta para esse tipo de informação, né? E aí, eu acho que aqui, trazendo, né, um contexto e um gancho para o que o Douglas vai trazer agora do papel da tecnologia, é que tudo isso que a gente gera, tudo isso que a gente automatiza, a gente tem ganho operacional, correto? Mas mais do que isso, ela gera informação, né? Até um termo que o Aurélio e o Douglas trouxeram aí, ela gera uma fábrica de dados. E o que a gente pode fazer com esses dados? E aí eu vou deixar para o Douglas aí falar um pouquinho do que aí dentro do segmento de estacionamento pode trazer. Como para o final aqui, eu queria só fazer uma pequena chamada para a transformação, e que é o que a gente acredita como empresa de tecnologia, que toda transformação ela precisa de um pontapé inicial, mas você pode pensar grande, mas o nosso conceito é que você tem que iniciar pequeno. Porque quando você inicia pequeno, você pode experimentar, você pode aprender, aperfeiçoar, sem um grande tom, né? Dentro do contexto das startups, dentro do contexto de agilidade, fail fast, né? Falhar rápido. Se eu estou pequeno, eu tenho essa condição. E, obviamente, como a gente está falando em dado, eu não posso iniciar pequeno, eu não posso experimentar se eu não medir. Se eu não medir e não tiver essas métricas em mãos, eu não vou ter condição de analisar toda essa informação. Então, espero ter contribuído
com vocês aí, com um pouquinho da nossa experiência de tecnologia, um pouquinho dos nossos cases, espero que tenha ficado claro. E aí, Douglas, deixo para você o gancho para falar dessa fábrica de dados, tudo que o potencial que a gente tem de dados aí para avançar e para utilizar dentro desse mercado. Muito obrigado a todos. Perfeito, Alex. Obrigado aí por ter aceitado o convite. E sem perder tempo, Aurélio, podemos seguir com Vamos lá. a minha... Vamos lá. Estou aqui atento. Acho que estão vendo a tela aí, né? Sim, já chegou. Pode começar. Perfeito. Vamos lá, então. Seguindo o gancho aí do que o Alex deixou, enfim, todo esse processo de transformação digital, obviamente o que mais se gera são dados aí, né? E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar, de análise, aí no caso, não só de dados, mas uma análise avançada de dados, coisa que a gente tem praticado aqui dentro da Lotus com alguns clientes, e também sobre isso um pouco, sobre gestão de receitas, tá? A gente, antes de falar de análise de dados, né, a gente tem que falar um pouquinho também sobre o modelo de tomada de decisão, né? Houve um tempo em que a decisão, a gente chamava que era o modelo hypo, né? Ou seja, a pessoa que tinha um mais alto salário, a decisão era tomada pela opinião dele, né? E, obviamente, que isso, graças a Deus, aí vem mudando, e a cultura aí de um modelo de tomada de decisão mais orientado a dados, ou baseado em dados, é o que a gente escuta falar muito hoje em dia, né? O que eu gosto assim, quando a gente fala em modelos de tomada de decisão, eu acho que é muito importante a gente considerar, não é porque hoje a gente olha muito pela decisão baseada em dados, que a gente tem que ignorar, obviamente, toda essa experiência e conhecimento passado. Então, eu gosto muito de falar no conceito de inteligência aumentada, né? Ou seja, a soma do conhecimento, mais os complementos, né? O conhecimento através dos dados que você vai ter, mais esses complementos, essa experiência passada, os inputs qualitativos, informações não estruturadas, certamente aí é o caminho que a gente vai tomar decisões melhores, né? Esse modelo a gente também pode chamar de um modelo de data informed, né? Ou seja, informado pelos dados, baseado nos dados. E hoje, inclusive, por um estudo aí, segundo da Forbes Insights, hoje 60% dos líderes reportam um crescimento de receita acima de 7%, utilizando um modelo data informed, né? Enquanto 25% desses líderes reportam crescimento de receita acima de 15%. Então, está aí a importância de a gente trabalhar com dados, né? Um impacto direto sobre a receita. Normalmente, esse modelo dele informed, ele passa por você, obviamente, trabalhar sobre uma questão específica, um problema que você quer resolver, por exemplo, no estacionamento, né? Ou seja, eu tenho uma diária que eu cobro de R$20 para períodos após vamos dizer, acima de 4 horas, então fica a diária. Será que eu poderia cobrar, dividir essa tarifa entre 6 horas, né, cobrar os mesmos R$20 para até 6 horas, e a partir de 6 horas poder cobrar um valor maior, ou seja, aí da diária mesmo, né? Mais à frente eu vou trazer um case em que exatamente essa pergunta foi feita e foi descoberta aí que era interessante fazer esse aumento. Você passa a partir de uma formulação, de uma questão específica, obtém e valida os dados, né? Você analisa esses dados para adquirir, então, o conhecimento. Essa etapa anterior eu passei meio rápido, mas é muito importante essa validação de dados, né? O próprio Aurélio já comentou aí sobre relatórios, que você passa a não ter credibilidade porque a informação não foi validada. Essa é uma etapa muito importante, você validar esses dados. Afinal, você vai tomar uma decisão sobre eles, né? Se tiver com um dado correto, um dado bom, ou seja, é inútil todo o processo. Então, você, a partir de dados validados, você analisa e ganha esse conhecimento, né?
a esses dados e o conhecimento gerado, você então soma esses complementos de novo, a sua experiência, outros inputs que você tenha, para então tomar e comunicar essa decisão, né? Por final, como tudo, a gente tem que seguir monitorando o resultado desse experimento aí que está sendo feito, com indicadores aí, obviamente tem que ser bem claros e pouquíssimos deles, né? Uma questão que eu vejo hoje em dia no setor de estacionamento, em todos os negócios, na verdade, não vamos falar só de estacionamento aqui, mas é um problema que existe, que é um foco quase exclusivo na redução de despesas, né? Que é importante, que é aquele que está mais imediato, muitas vezes, de uma ação nossa, mas a gente sabe das consequências que isso pode ter, muitas vezes, né? Há casos clássicos, eu posso citar um caso clássico aí da Ambev, que tem redirecionado a estratégia delas, por exemplo, por um foco extremo na redução de custos, ter prejudicado não só a qualidade de alguns produtos, aí nós tomadores de cerveja sabemos que algumas cervejas aí perderam a qualidade produzida da Ambev, mas mais do que isso, ou seja, compromete até o próprio processo de inovação, né? A Ambev mesmo acabou sofrendo bastante com isso e tem procurado agora redirecionar esforços aí ou seja, poder alavancar aí, novos produtos e processos, enfim, né? Então, esse foco ele é importante, sem dúvida nenhuma. O custo é como unha, né? Dizem que tem que cortar toda semana aí, mas eu acho que a gente precisa também olhar para o lado da receita, né? E é um pouquinho agora que eu entro nessa questão da gestão de receita, né? A gente, olhando esse gráfico aqui, a lei natural e da demanda e da oferta, né? A gente percebe que quando a demanda cai, né? Quando a gente tem uma demanda caindo, na verdade, um preço vai aumentando, a gente vê a demanda aí caindo, né? Conforme o preço aumenta, a demanda vai caindo. Da mesma forma, acontece com a oferta, né? Ou seja, conforme o preço vai aumentando, há mais interesse em ofertar o produto. No caso aqui, eu usei, né, as redes, né? Conforme o preço vai aumentando no mercado, a disposição dos clientes em pagar, é óbvio que mais gente vai querer abrir o estacionamento. Do outro lado, se o preço aumenta demais, ou seja, menos pessoas vão querer, os drivers vão querer parar no estacionamento, né? É óbvio que o grande desafio aí como gestor é a gente procurar trabalhar nessa zona, que a gente chama de zona de receita máxima. E isso tem a ver com o preço e com a quantidade que a gente vai estar ofertando, né? E todo o mercado está ofertando. Pensando individualmente, o que uma empresa pode, então, estar fazendo? O que um operador, um gestor de estacionamento pode estar fazendo, né? Por exemplo, procurando antecipar a demanda dele, né? Hoje a gente já vê alguns gestores aí possibilitando a reserva antecipada, por exemplo, né? De forma que se você consegue, então, saber você antecipar um pouco da sua demanda, eventualmente você pode trabalhar com uma alteração de preço, jogar um preço, vendo que a sua ocupação já está para uma certa data, para um evento específico e tudo, já está com uma demanda forte, você pode deixar as últimas vagas para, eventualmente, ter um preço para quem aparecer lá, um preço de balcão, né, como a gente diria na hotelaria, ou de check-in, como a gente diria no caso da aviação civil. Aliás, isso aqui que a gente está falando é algo que a própria aviação civil, a indústria de hotelaria, os próprios eventos hoje procuram trabalhar dessa forma, né, na gestão de receita, o revenue management, né? Por quê? Porque se trata de um produto perecível, né? E a vaga hora de estacionamento, assim como o assento do avião, quilômetro voado, ou o quarto do hotel, é um produto perecível. Daí a importância maior aí em relação à gestão da receita e do retorno, né? Obviamente que quando você consegue trabalhar aí nessa zona de receita máxima, quando você pode atingir aí maior lucratividade, né? Ao invés de trabalhar com um preço uniforme para tudo, para quem reservou antes, para quem chegou de última hora, último minuto,
a ideia é trabalhar com preços diferentes, ali, conforme o tempo, a demanda, enfim. Esse é o conceito aí de gestão de receita, né? Então, os esforços aqui devem ser sempre para direcionar a ocupação para a zona de receita máxima, né? É esse o segredo aí da gestão de receita, é essa daí. Eu também gosto muito de falar, no caso do estacionamento, sobre a nossa taxa de ocupação. Na verdade, eu acho que ela deve estar orientada para a vaga hora, né? Não só as vagas, né? Às vezes eu vejo a gente falando, tô com, o meu estacionamento tem 400 vagas, eu estou com 300 vagas ocupadas, ou seja, estou com 75% de ocupação, né? Mas o que importa é a vaga hora, né? Daquele período, quanto de vaga hora eu tive, né? Bom, falando um pouquinho voltando um pouquinho para a análise de dados, né? A gente, na Lotus aqui, já desenvolveu uma solução, vou comentar um pouquinho mais adiante, mas é isso, a gente poder trabalhar um pouquinho com o conceito de dados e partindo para análise avançada, né? O que importa, hoje a gente vive muito esse momento, né, do descritivo, o que aconteceu no máximo, o que está acontecendo, né? A Lotus aqui a gente já trabalha com modelos preditivos, então a gente obviamente olha para a ocupação passada, comportamento, e isso, quando eu falo de olhar a ocupação, a gente ter o histórico de transações, dia a dia, hora a hora, horário de entrada, horário de saída, o tempo de permanência e tudo mais, para poder indicar para um estacionamento qual que deve ser a ocupação futura dele, hora a hora também, né? Ou seja, a ideia é trabalhar no hora a hora. Obviamente que aqui a gente usa modelos estatísticos de regressão e outros acrescenta lags e tudo mais, mas essas variáveis que o Alex comentou, o Fernando também já trouxe isso uma vez em uma conversa nossa, a ideia é sempre estar somando outras variáveis aqui, né? Então, características do estacionamento, por exemplo, se o estacionamento está exposto a eventos, né, que estejam próximos do lugar, ou esse de praia, por exemplo, uma cidade que é de praia, um shopping próximo à praia, enfim, ao clima, ao trânsito, enfim. A gente tem feito vários exercícios aqui em relação a adicionar outros elementos de forma a tornar essa predição o mais assertiva possível, né? E a partir do momento, a etapa que a gente está percorrendo, seguir também, ou seja, de forma automatizada, e aí a gente pode citar alguns exemplos, isso aí em outras indústrias, mas é a gente passar para prescrição, né? Ou seja, dado que isso vai acontecer, essa será a minha ocupação futura, o que eu devo fazer, por exemplo, em relação ao preço, né? O que eu devo fazer? Será que eu devo alterar meu preço? Não devo, né? A gente vê um pouquinho disso, né, a indústria do Uber, por exemplo, com a precificação dinâmica, tal, funciona dessa forma, né? Há uma predição e já uma prescrição, né? Quando ela recomenda já uma precificação diferente, tudo mais. Um problema também que a gente tem aí, visualizando nos estacionamentos, muitas vezes, né, é essa questão dos dados, né? Com o próprio advento da própria digitalização, uso de alguns sistemas e tudo, se geram dados, né? A gente tem relatórios, tem dados, enfim. Mas há um exercício difícil aí, né, em relação a isso, né? Porque você tem que, muitas vezes, manipular dados ou extrair dados, né? Primeiro de diferentes sistemas, depois, eventualmente, manipular isso, jogar para um Excel, processar isso, já coleta, como estava falando aqui, né? Você coletar isso de diferentes sistemas, e depois montar uma apresentação de forma que isso fique de uma forma para uma leitura fácil para quem for consumir essas informações. Então, é um trabalho enorme, né? E foi nesse sentido que a Lotus desenvolveu, então, uma solução de analytics exclusiva para estacionamentos. Nosso negócio não é analisar dados de outros setores, não queremos fazer outros setores, a gente só quer tratar de análise de dados para estacionamentos, né? Essa aqui é uma tela do dashboard, eu não vou entrar aqui em uma demonstração do sistema, enfim, mas a gente poderia, estou disponível aí para quem tiver interesse, a gente mostrar, mas a gente trabalha obviamente, com sistemas de dashboard, onde a gente imediatamente tem
análises aí de receita, receita hora vaga e outras métricas chaves que podem ser definidas, né, por cada unidade, já com comparativos do ano passado. Isso aqui você pode alterar períodos, e aí depois você pode entrar em cada uma das unidades e analisar outras métricas como tempo de permanência por valor de tarifa, enfim, foi a partir dessa métrica, por exemplo, que a gente percebeu que nesse cliente havia uma janela, porque quem pagava os R$20 de tarifa, mais de 20% a 30% ficava mais do que 6 horas lá, né? Então, a gente entendeu, poxa, me parece que há uma receita aí a ser capturada. E o interessante da gestão de receita e pricing é essa, né? É sem investimento adicional. Sem qualquer investimento adicional, eventualmente você pode, analisando os dados, aí você perceber isso. E foi feito um case com estacionamento, nesse caso aí, de aumento, foi uma sugestão de aumento de R$2 aí na tarifa para quem ficava na tarifa diária, né, para quem ficava então mais do que 6 horas, e não houve queda alguma de movimento no estacionamento, né? Então era uma receita que antes estava com o cliente e que passou a estar com o estacionamento aí, ou seja, imagina de todo o volume lá, das pessoas que ficavam uma diária, 30%, 20% a 30% ficavam mais do que 6 horas, né? Então, é uma receita que está lá. E aí que a gente também trabalha o conceito da disposição em pagar do usuário, né? Muitas vezes a gente, na hora de fazer a precificação, a gente está olhando o preço do concorrente, ou olhando a nossa formação de custos mais margem, sendo que, na verdade, a melhor forma de você tratar preço é a partir da disposição em pagar do usuário, no caso dos estacionamentos, né? Bom, finalizando aqui, aquele modelo preditivo que eu comentei para vocês, a gente trabalhou um dos cases, esse case é desse estacionamento aí que eu falei da diária, mas, ou seja, sobre o modelo preditivo, a gente viu lá que a gente chegava numa predição aí, olhando para 2 semanas para frente, 93% de acerto, na quantidade de veículos aí que iam estacionar hora a hora naquele estacionamento, um desvio aí, ou de vagas ocupadas, né? Um desvio de mais ou menos 15 vagas, tá? Eu estou falando aqui no estacionamento que tinha mais de 400 vagas, né? Então, se considerar esse desvio de 15 vagas, aí não é nada, né? Obviamente que ele também não estava trabalhando com uma taxa de ocupação muito elevada à época, mas a gente estava falando aí de uma, se eu me lembro bem, 270, 300 vagas aí, a taxa de ocupação diária, vamos dizer. Então, esse desvio que a gente tem de mais ou menos 15 vagas é irrisório perto da taxa de acerto aí que a gente tem, né? E um outro case que a gente fez esse ano recentemente também provou essa ideia aí de, analisando todas as tarifas, o comportamento de uso, o tempo de permanência, por valor de tarifa e tudo mais, a gente chegou ao potencial aí de uma geração de receita adicional de 7% para esse estacionamento, né? De novo, a gente fala de 7% de aumento de receita, pode não parecer muito, porque a gente pensa sempre em 2 dígitos, né? Que aí sim é um número grande, mas 7% a gente está falando vai direto no bottom line, né? Ou seja, diretamente no lucro, né? Então, ou seja, uma receita, um lucro que pode ser usado aí para novos investimentos, treinamento, enfim, para tudo que for melhorar e otimizar a operação do estacionamento. Bom, Aurélio, eu acho que era basicamente isso a todos aí. Eu espero que tenha mostrado aí um pouquinho sobre a força, né, e a importância de se estabelecer uma cultura de análise de dados nas empresas, ou seja, trabalhar com esse modelo aí do Data Informed, com esse processo aí de você coletar os dados, validar, avaliar, gerar conhecimento, somar complementos aí, e tomar decisão baseada e orientada aí pelos dados, né? Afinal, isso, todas as empresas aí estão caminhando para uma digitalização maior, vão gerar dados, e é muito importante você trabalhar esses dados aí de forma
a isso, seja para uma redução de custos, até falando aqui um dos cases lá também, esse estacionamento tinha 2 pontos de entrada e 2 pontos de saída, e havia uma dúvida de como muitas vezes alocar a equipe lá, por exemplo, e se percebeu que dava até para alocar a equipe, porque eram duas ruas diferentes, 2 acessos diferentes mesmo, percebeu-se que com uma equipe dava, porque tinha numa rua o horário de entrada acontecia, o pico acontecia das 7h30 às 8h, e do outro acontecia meia hora, um pouco mais tarde, né? A hora que o comércio estava um pouco mais aberto, enfim. Então, também para a questão da redução aí de despesas ou otimização dos recursos, serve não só para a gente olhar para a questão da receita, mas a minha mensagem é muito sobre a questão da receita. Gestão de receita, que é algo que, assim como aconteceu na hotelaria e na aviação civil, é algo que os operadores, gestores de estacionamento, a gente precisa trabalhar muito sobre isso, e a LOTS está 100% à disposição para ajudar a todos. Muito bom, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Douglas. Realmente, essa é uma área maluca. A gente eu fiquei impressionado com aquele gráfico que você mostrou das 4 fases, Alex. Mostra que a gente ainda está começando a tentar entender a automação e o pessoal já está falando lá de inteligência artificial. Então, ou seja, precisa de especialista, 2 é para hoje, né? Não dá para a gente pensar mais em ter uma operação que não tenha um componente digitalizado, um componente organizado para a gente aproveitar melhor. Você mostrou aí esses exemplos. O que me chama a atenção em todos eles são processos que seriam impossíveis de serem feitos, né? Você ficar medindo, por exemplo, tampa de garrafa manualmente, tabulando, não sei o quê, e que quando vem de uma forma digitalizada, né, através da inteligência, nesse caso, através da inteligência artificial, você tem uma alternativa uma informação que você nunca teria simplesmente, né, botando ali no papelzinho do lado ou usando um Excel. Quer dizer, tem que buscar isso, né? Eu acho que é muito legal. E o próprio conceito de robô, me preocupa um pouco esse conceito, porque eu vejo, né, a gente falando desse conceito, e aí na cabeça da gente, dos pobres leigos aqui, fica pensando, né, num robozinho lá fazendo conta de pressa e não sei o quê, olhando para todo lado, e quando na verdade não é bem isso. Eu acho que isso é legal, quer dizer, esse conceito de robotizar. Fala, Fernando. Eu só eu acrescentaria também a importância desses dados para a integração com os outros sistemas da empresa. Até bem pouco tempo atrás, estacionamento trabalhava de forma autônoma. Hoje, você tem que ter os dados integrados para CRM, para programa de fidelidade. É muito importante para você conhecer o teu cliente, que esses dados do estacionamento sejam exportados para esses sistemas legados da empresa e esses dados tratados, o que até bem pouco tempo não acontecia. Você simplesmente usava o estacionamento para gerar a receita, para calcular horário de entrada, horário de saída, a tarifa é tal. Você não se preocupava em associar aquele ticket a uma pessoa. Então, daí a importância também de utilização de reconhecimento de placa para associar a placa a um dono a um cliente do empreendimento, já que o estacionamento sempre não é o destino final. Você usa o estacionamento para ir num shopping, para ir num prédio comercial. Então, esses dados são importantes também para esses programas, né? Perfeito. Você tem razão. Inclusive num segmento que tem tantas operações espalhadas por aí, ou seja, até a própria percepção, né? Eu tenho uma convicção muito forte de que existem muitas redes que não sabem o grau de rentabilidade de cada operação sua. E, às vezes, orientam esses investimentos de uma forma mais intuitiva do que efetivamente ligada a um processo de recebimento, de renda, de faturamento e tudo mais. E, para finalizar, eu acho que foi o Douglas que trabalhou um conceito
que talvez tenha passado muito rápido, mas eu quero resgatar, porque muda o mindset do estacionamento, que é estacionamento, vaga é um produto perecível. A turma, não, mas minha vaga está lá, ela está à disposição. Só que assim, aquela hora, se não foi aproveitada, morreu, quer dizer, você não aproveitou. Então, o conceito deixa de ser físico para ser efetivamente de utilização. Ou seja, quantas vezes eu utilizei aquela vaga, qual foi o giro que eu tive dentro do meu estacionamento. E às vezes esse eu percebo que é um conceito que está começando a ser mais trabalhado, principalmente para as grandes redes, mas é fundamental para a pequena, onde você tem uma quantidade menor de vagas, às vezes não numa região tão rentável como outras. Então, esse conceito de produto perecível, que vaga é vaga hora, é vaga meia hora, se você quiser, se você cobra meia hora, mas tem que ser percebido dessa maneira, porque só aí você vai conseguir efetivamente fazer um trabalho. Isso vem da necessidade de se praticar a tarifa dinâmica. Ou seja, se o meu estacionamento está vazio, eu não estou perdendo se eu estou fazendo uma promoção, dando desconto. Porque eu ia ganhar zero, está vazio. Eu estou trazendo um cliente que veio pelo desconto e que me gerou alguma receita. Então, a gente tem que mudar esse paradigma de que, eu dando desconto, eu estou perdendo receita. Não, eu estou dando desconto, eu estou aumentando a minha ocupação. Então, tarifa dinâmica tem que ser debatido mais no nosso segmento. E quando você fala tarifa dinâmica, a minha percepção, Fernando, é que eu só consigo efetivamente estruturar uma tarifa dinâmica rentável quando eu tenho a informação de quando eu posso aplicar esse desconto. Né? Então, isso são coisas que a gente começa a perceber. Ou seja, eu não vou ter acesso a uma tarifa dinâmica rentável se eu não souber o que acontece no dia a dia, minuto a minuto no meu estacionamento. Né? Então, isso é importantíssimo. Né? Mostra a necessidade, mostra a importância da gente trabalhar esse conceito. Quer dizer, eu posso ter uma tabela maluca, só que a aplicação dessa tabela me gera uma receita que aquela tabela antiga de preço por hora não me geraria. Né? Então, por aí que a gente tem que ir. Se me permite só um pequeno comentário. Vamos lá, Alex. Do uso da tecnologia, e é o que o Douglas mostrou, né? Essa tabela dinâmica, esse ponto que o Fernando colocou, não precisa sermos nós que fazemos. O dado, a tecnologia vai garantir que esse cálculo e que toda essa dinâmica, assim como o Douglas mostrou lá no painel da Lotus, é o que vai ser feito, é o que vai trazer, e aí o Fernando falou, eu estou com a flexibilidade gerando receita, eu não estou deixando a minha vaga perecível lá. Beleza. Muito bem, senhores. Estamos a 3 minutos da próxima palestra. De qualquer forma, queria agradecer muito a vocês dois. Douglas, de novo, muito obrigado pela tua participação, pela tua dedicação, por trazer informação tão preciosa. Alex, prazer em conhecê-lo dentro de uma palestra, foi muito legal. Você acabou de adquirir uma cadeira cativa aqui em nossas palestras. A gente vai, com certeza, chamar você para outros papos, para esse enriquecimento dessa nossa inteligência empresarial que é tão fundamental. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço.